Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre as nações, Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Celebramos hoje essa solenidade da Ascensão do Senhor, que é, por assim dizer, o coroamento da sua ressurreição. Por ser um momento em que Jesus entra oficialmente naquela glória que cabia somente a Ele, enquanto Senhor do céu e da terra, ressuscitado dentre os mortos. Depois de passar pelas humilhações do Calvário, depois de experimentar a morte humana, ressuscitando no terceiro dia, algumas semanas com os seus, para lhes dar as últimas instruções, Jesus volta ao Pai. E essa volta ao Pai, a sua ascensão, já havia sido anunciada por ele no dia de Páscoa. No encontro com Maria Madalena, ele dizia a ela: não me segures, porque eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Também, no caminho para Emaús, quando aparece àqueles dois discípulos, ao lhes explicar as Escrituras a respeito de todas as profecias, de todas as passagens que diziam a respeito dele, do Messias, que devia sofrer, morrer e ressuscitar, Jesus também lhes dizia, em forma de pergunta: não era preciso que o Messias passasse por tudo isso, sofresse estas coisas e que assim entrasse na sua glória? Este modo de Jesus expressar-se, já no domingo de Páscoa, no dia da ressurreição, indica para nós não tanto volta e glória futuras, mas algo que é imediato, embora demore ainda algumas semanas, porque a ascensão, a glória definitiva do Cristo à direita do Pai, ela já está presente, está estritamente unida à sua ressurreição. Mas, para confirmar os seus discípulos na fé, para também ter a oportunidade de coroar o Evangelho, por assim dizer, que havia ensinado na sua vida terrena, era necessário que a ascensão do Senhor acontecesse de modo visível. Por isso se verifica 40 dias depois do domingo de Páscoa. E aqueles que tinham testemunhado paixão, morte e também ressurreição do Senhor são aqueles que serão testemunhas da sua suprema exaltação ao céu. Os evangelistas se referem a este fato, que é tão extraordinário como o da ressurreição. Não é todo dia que a gente vê alguém ressuscitando dos mortos, muito menos todo dia que a gente vê alguém subindo aos céus. E é interessante como tanto o fato da ressurreição, como o fato da ascensão, por mais extraordinários que sejam, são narrados pelos evangelistas com muita sobriedade. Mas a forma de narrar sóbria não esconde o poder de Cristo e a sua glória. Mateus coloca nos lábios de Jesus, antes dele subir aos céus: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Marcos diz que o Senhor Jesus subiu ao céu e tomou seu lugar à direita de Deus. E Lucas recorda a última grande bênção de Cristo aos seus apóstolos. Depois de abençoá-los, afastou-se deles e ia elevando-se ao céu. Também, nas últimas palavras de Jesus, nos últimos sermões de Jesus, na verdade foi até a última pregação de Jesus, resplandece a sua majestade. Jesus fala
como aquele que tudo pode, aquele que tem todo o poder em suas mãos. E ele diz aos discípulos que no nome dele, segundo a narração de São Marcos, da ascensão do Senhor, os discípulos expulsariam demônios, falariam novas línguas, se pegassem em serpentes ou se bebessem algum veneno mortal, aquilo não lhes faria mal. Jesus diz que eles vão impor as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. E de fato, depois que Jesus sobe aos céus, passam-se os 9 dias, o Espírito Santo vem, a promessa se cumpre, a atividade da igreja começa e o livro dos Atos dos Apóstolos prova a realidade de todas essas palavras de Jesus que São Marcos teve o cuidado de deixar registrado. Lucas, que é o autor dos Atos dos Apóstolos, tanto na conclusão do seu evangelho, nesse versículo que eu citei, como no primeiro capítulo dos Atos, na leitura que nós ouvimos hoje, fala da grande promessa do Espírito Santo, que confirma os apóstolos na missão, que confirma os apóstolos também nestes poderes que eles receberam de Cristo. Lucas coloca nos lábios de Jesus, na introdução dos Atos dos Apóstolos: eis que eu enviarei sobre vós o prometido do meu Pai. E ainda, receberão força com a vinda do Espírito Santo sobre vós, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Depois que disse isso, segundo São Lucas nos Atos dos Apóstolos, Jesus eleva-se para o alto à vista deles, e uma nuvem o oculta diante dos seus olhos. Como disse há pouco, algo que a gente não vê todo dia. Portanto, uma cena magnífica, uma cena surreal, que deixa os apóstolos atônitos, quase que querendo dizer assim: nós não estamos crendo no que nós estamos vendo. Jesus, de fato, subiu aos céus, e eles ficam com um olhar fixo ao céu, até que 2 anjos lhes aparecem e lhes falam: olha, esse Jesus que vocês viram subir ao céu, um dia voltará da mesma forma em sua glória. A ascensão do Senhor nos recorda que nós devemos, nós somos chamados, nós cristãos, somos chamados a participar de todo o mistério de Cristo. Nós participamos da paixão, participamos da morte, participamos da ressurreição, participamos também da sua ascensão, ou seja, da sua glorificação. Por isso que a oração do dia da missa de hoje, na minha humilde opinião, é uma das mais belas da liturgia, porque ela salienta isso: a ascensão de Cristo é a nossa vitória. A ascensão de Cristo é a possibilidade, de nós participarmos também um dia da sua glorificação. Ainda em vida terrena, Jesus tinha dito aos seus sobre esse mistério todo que hoje nós entendemos como um mistério pascal, o principal mistério da nossa fé. Jesus dizia aos seus discípulos, numa tarde qualquer, da necessidade de ele sofrer, morrer, ressuscitar, voltar ao Pai. E ele afirmava: eu preciso ir, porque eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu tiver ido, eu voltarei de novo a vós, vos tomarei comigo, a fim de que onde eu estou, estejais também vós. A ascensão do Senhor é, portanto, este grande argumento da nossa esperança de que um dia nós estaremos no céu. É celebrar também a nossa vitória, é celebrar a certeza que depois de peregrinos nesta terra, aonde nós, embora por meio da oração, da palavra, dos sacramentos, da experiência pessoal que temos e tivemos com o ressuscitado, ainda nos sentimos de certa forma exilados, um tanto longe de Deus. A nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança se completará no dia em que nós também abraçarmos a irmã morte
e depois dela passar, nos encontraremos com Deus nas alturas. É exatamente essa a esperança que São Paulo implorava para a comunidade dos Efésios e que queria viva em seus corações, como nós ouvimos na segunda leitura da missa. Paulo dizia: o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, ilumine os olhos da vossa inteligência, para compreenderdes qual a esperança a qual Ele vos chamou. Nós podemos nos perguntar, aonde que São Paulo, em quem São Paulo fundava esta esperança? E ele mesmo acrescenta, dizendo que a sua esperança, como a esperança da comunidade dos Efésios, e a nossa esperança que hoje fazemos parte da igreja, deve se fundar sempre no grande poder de Deus, que se manifestou em Cristo Jesus, fazendo com que ele ressuscitasse dos mortos e depois fazendo com que ele se assentasse à sua direita nos céus, acima de todo principado, acima de todo poder e de qualquer outro nome. A glória de Cristo, exaltado acima de toda criatura, é no pensamento de São Paulo a prova daquilo que Deus fará por quem, aderindo ao seu Filho, ao Cristo Jesus pela fé, e pertencendo a Ele como membro do único corpo, do qual Ele é a cabeça, a Igreja, participará da sua sorte. Aqui, isso requer de nós duas coisas. Primeiro, a profundidade da experiência que nós temos com o Senhor ressuscitado nesta vida. Ao longo de todo esse tempo pascal, sempre que tive oportunidade, eu trazia a reflexão, a importância da experiência pessoal com o Senhor ressuscitado. E a partir dos próprios exemplos que nós encontramos na Sagrada Escritura, nos Evangelhos, que relatavam experiências pessoais de homens, mulheres, da primeira comunidade cristã, dos apóstolos, com o seu Senhor. É preciso conhecer o Cristo. E é preciso, a partir da primeira experiência que nós tivemos com Ele, em algum momento da nossa vida, nos aprofundarmos nessa experiência, no conhecimento da palavra, da doutrina, na experiência de fé. E a segunda coisa é que isto requer um cristianismo autêntico. Nós precisamos dar razão à nossa esperança, precisamos crer, precisamos alimentar a esperança de que, como hoje, nós, em meio a tantas tribulações na nossa vida, participamos do sofrimento e da morte de Cristo, da mesma forma, um dia nós participaremos da sua glória eterna. É preciso ter essa consciência que nós estamos associados de uma maneira que praticamente nos entrelaça. Não há como nós nos separarmos dessa realidade do mistério pascal do Cristo. Estamos unidos à sua paixão, morte, estamos unidos pelo batismo à sua ressurreição, também aos outros dois pontos, e um dia estaremos unidos a Ele na glória, na eternidade. Os anjos que apareceram lá no Monte da Ascensão dizem aos apóstolos, disse há pouco, vou repetir: esse Jesus que vocês viram subir ao céu, um dia virá do mesmo modo como o viste subir. E ali os anjos quase que dão uma bronca nos apóstolos, quase que querendo sacudir eles, dizendo: vocês não ouviram o que Jesus acabou de dizer? Vão por todo mundo, preguem a todos o Evangelho de hoje. Façam prodígios, façam sinais. E eles ficam lá, olhando abobalhados para o céu, talvez esperando Jesus dar um tchauzinho, não sei. E aí os anjos aparecem e falam: olha, vamos trabalhar, porque um dia Ele voltará. Não é para ficar esperando a volta de Cristo, olhando para o céu, mas é para trabalhar enquanto Cristo volta. Esse tempo, daquele dia da ascensão, até o dia em que Jesus voltar, portanto nós estamos inseridos nele, é o tempo da igreja, é o tempo da ação do Espírito Santo.
É o tempo em que todo cristão, em cada tempo na sua geração, precisa colocar mãos à obra, precisa trabalhar na construção, na edificação do reino de Deus. Porque com a ascensão de Jesus aos céus, a obra terrena dele terminou, mas começou a missão terrena dos discípulos, começou a missão terrena dos seguidores, dos cristãos. Por isso, Jesus deixa bem claro que esse ide a todas as nações, ensinar a elas o Evangelho, batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é o corona, é a minha sinusite, foi entregue aos apóstolos, que por sua vez entregaram aos seus sucessores, aos seus colaboradores. Hoje, o Papa, os bispos, os padres, trazem necessariamente no seu ministério a vivência desse mandato: anunciar o Evangelho, batizar, anunciar a salvação. Mas nesse ide, não só os ministros ordenados da igreja estão incluídos, mas todo cristão, todo aquele que é batizado, é convidado a perenizar, a perpetuar de alguma forma no mundo a obra da salvação, se colocando a serviço da pregação do Evangelho, da administração dos sacramentos, no ensinamento de viver verdadeiramente segundo o Evangelho. Muitas vezes a gente fala disso, e cada um tem à sua frente, às suas mãos, alguma forma de colaborar, alguma forma de contribuir, de tomar parte naquilo que nós chamamos de construção do reino, de evangelização, de anúncio do Evangelho. Portanto, todos nós que fomos batizados, associados a este mistério pascal da nossa salvação, devemos nos comprometer de alguma forma para que o Evangelho continue acontecendo, para que o reino de Deus continue crescendo. Jesus deseja isso de cada um dos seus seguidores. Jesus deseja isso de cada filho e filha da igreja. Mas é importante também lembrarmos aquilo que a liturgia evidencia, sobretudo nessa semana em que nós vamos nos preparar para celebrar a renovação do dom de Pentecostes. Jesus quer que a gente trabalhe, que a gente construa o reino, que a gente anuncie o Evangelho. Jesus quer que a gente esteja em movimento, não com um olhar fixo no céu esperando o dia da sua volta, mas esperar a sua volta no dinamismo do seu espírito. Mas não basta só trabalhar. Cristo quer que tudo isso seja precedido e preparado pela oração. Naquela expectativa que tem que se renovar todos os dias, de que o Espírito Santo vem, confirma e corrobora o nosso empenho, a nossa fé, a nossa colaboração na construção do reino de Deus. A vida da igreja começou assim, não foi com a atividade, não foi com a pregação, mas foi com a oração. Os apóstolos, outros discípulos estavam ali como a primeira imagem da igreja que nós temos no cenáculo em Jerusalém, unidos a Maria, mãe de Jesus, em oração, na expectativa do dom do Espírito Santo, que quando desceu com força e os impulsionou. E desde então a igreja não parou. Mesmo diante das perseguições, dos sofrimentos, das situações difíceis, da pandemia, a igreja não parou. A igreja continua atuando no mundo como portadora, como responsável de anunciar a todos os povos e todas as nações que o Senhor ressuscitou, o Senhor subiu aos céus, o Senhor de novo retornará. E enquanto Ele não retorna, nós seguimos formando as consciências dos corações, testemunhando a nossa experiência com o Senhor ressuscitado, mostrando quanto vale a pena seguir Cristo, viver a palavra de Cristo e nos comprometer com a obra de Cristo. Essa semana é semana de oração. Inclusive a igreja nos encaminha pela oração para a celebração de Pentecostes,
e ali também, no renovar do dom do Espírito, renovar as nossas forças, para que a gente continue trabalhando, construindo o reino de Deus. Abramos o nosso coração, abramos a nossa vida para que o Espírito Santo alargue o lugar que Ele já tem, Ele nos impulsione, Ele nos dê criatividade, Ele nos dê ousadia, Ele tire de nós o medo, o receio, a preguiça, o temor, que nós nos coloquemos a serviço, para que o reino de Deus continue crescendo e para que a presença do ressuscitado, manifestada pelo seu Espírito em nosso meio, seja tão sensível através da nossa palavra, através do nosso compromisso. Recolhamos-nos em oração, sem deixar de lado o compromisso que todos nós devemos ter, porque é o Senhor que nos chama a colaborar com o que está ao nosso alcance, para que o reino dele aconteça e seja construído neste mundo. E lembremos-nos, trabalhando para o Cristo, trabalhando a serviço do Evangelho, nós estamos preparando o nosso lugar no céu. O Cristo foi primeiro, para que depois a gente entre também na realidade da eternidade. E ali nós vamos ter toda a recompensa do nosso esforço e do nosso compromisso. Celebremos, portanto, essa vitória que o Cristo nos dá, unidos como irmãos e irmãs, sobretudo na oração, nesta semana em que nos preparamos para a renovação do acontecimento de Pentecostes. O Espírito confirme a nossa fé e nos impulsione, como toda a Igreja, à missão e ao testemunho sempre novo do Senhor ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.